Vamos fazer uma comparação nesse vídeo de hoje sobre um aumento de 20% na cesta básica. Suponhamos que um alimento ou um produto tenha um ajuste de 20%. O que vai acontecer com uma pessoa que é rica? O que isso vai afetar na pessoa que é rica? Absolutamente nada. Porque uma pessoa que tem muito dinheiro, ele não vai sentir a diferença de 20% numa compra que ele está fazendo. Já uma pessoa que é mais pobre, isso vai dificultar bastante a vida dela. Um exemplo, se ela estava consumindo um certo tipo de carne, ela vai ter que passar para o frango. Se ela estava consumindo frango, de repente ela vai ter que voltar para um outro tipo de coisa da cesta básica, porque esse aumento de 20% vai complicar bastante a vida daqueles que não têm um dinheiro suficiente. E onde é que eu quero chegar com esse assunto? Eu quero chegar num ponto onde você vai entender o quão importante na sua vida é você saber investir e onde está o seu dinheiro. E é isso aqui que você precisa ter em mente e fazer a seguinte comparação. Uma pessoa que tem o dinheiro investido, tanto em construção, quanto em criptomoeda, quanto em dólar, o dinheiro dele está sempre voltando para a conta dele. Então ele tem múltiplas fontes de renda. Todo mês essas fontes de renda estão aumentando o seu patrimônio. Então, quando acontece algo relativo a um aumento de 20% na cesta básica, isso não vai acontecer nada com a pessoa. Tenha bons investimentos, já está bem de situação. Já uma pessoa que não tem investimento algum, nunca investiu, e o único dinheiro que ele tem é baseado no salário que ele recebe todo final do mês, isso vai complicar aí bastante a vida dele. Porque o que acontece? A única fonte de renda que ele tem é o salário. É por isso que eu vivo dizendo aqui no canal o quão importante é você investir seu dinheiro. E não existe uma desculpa, você pode até dizer assim, mas o que eu ganho não é suficiente para investir. O importante é você começar. Não é o valor que você vai começar, mas o importante é você começar. Vai chegar um tempo em que você também vai ter uma carteira diversificada e isso vai estar entrando dinheiro todo mês na sua conta. E enquanto você estiver com essa mente de procrastinação para não iniciar a sua vida financeira de investimentos, a sua mente vai te deixar preso onde você está. E você não vai sair desse zero absoluto onde você está. Então você precisa começar a investir, porque as coisas estão complicando cada vez mais conforme o tempo está passando. E como não temos muita educação financeira no nosso país, falando a nível de Brasil, as coisas estão ficando complicadas, porque as pessoas não têm interesse em aprender sobre finanças. Não têm interesse em aprender como investir, onde investir seu dinheiro. Então, nesse vídeo aqui, eu quero deixar aqui essas comparações para você. Por que 20% afeta e muito alguém que é CLT, alguém que ganha um salário, e não afeta em nada alguém que é um investidor, que tem múltiplas fontes de renda entrando todo mês na sua conta. Então, as principais diferenças são essas. O cara que é pobre, ele é realmente pobre, ele não tem absolutamente nada de investimento. Ele não tem o dinheiro trabalhando por ele. E isso complica muito a vida da pessoa. Complica muito. Já o cara que tem o dinheiro investido, está investido uma parte do dinheiro fora do Brasil, uma parte do dinheiro investido em dólar, outra parte investida em CDI, tesouro direto, criptomoedas, falando a nível de Bitcoin, ele tem então as suas fontes de renda entrando na sua conta. Então, novamente, recapitulando, você precisa ter esse tipo de pensamento, um pensamento de investidor, um pensamento de médio e longo prazo e sair da estagnação financeira que você está, sair dessa estaca zero que você foi doutrinado a estar, a viver apenas com o que você ganha e o que você ganha você gasta. Você precisa entender que você tem que investir, nem que seja pouco. E se você tem uma idade aí abaixo de 20 anos, melhor ainda. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai ter suas rendas e mais cedo você vai ter a sua vida financeira totalmente controlada. Se você não tem essa idade de 20, já está aí com seus 40, ainda dá tempo. Só que você precisa ter uma regra de investimento, tem que tornar um hábito para você investir todos os meses para você sair da estagnação financeira. E isso é algo muito sério que eu sempre venho tocado nesse assunto no meu canal. Você precisa entender uma coisa. Se você continuar fazendo a mesma coisa de sempre, você vai ficar sempre na estaca zero que você está. Você ganha, você gasta. Você ganha, você gasta. E você chegou até onde com isso? Absolutamente nada. Você não tem que comprar carro para impressionar alguém. Você não tem que viver de aparência para impressionar pessoas que não estão nem aí para você. Pessoas que não se importam com você. Você precisa se importar com a sua família, se importar com você, seus filhos e o seu bem-estar. Se você quer pensar numa viagem a longo prazo, você tem que pensar nisso, focar
nisso. E agora eu quero tocar para você numa coisa, uma parte que você precisa entender. E pouca gente tem esse entendimento. Então, eu vou passar essa dica para você de graça no vídeo, porque a minha intenção aqui é te ajudar. A minha intenção aqui é passar informação para você. Você sabe por que as coisas sobem de preço? Por que existe a inflação? Por que o seu dinheiro desvaloriza? E se você não investir, você vai perder seu patrimônio, vai perder seu capital? É porque para controlar a inflação no país, o governo, muitas das vezes, ele tem que ter uma impressão de dinheiro. Ele começa a imprimir dinheiro para controlar algumas coisas, para gerar mais dinheiro no mercado. Só que essa impressão de dinheiro aumenta a inflação. Essa impressão de quanto mais dinheiro ele imprime, mais ele complica a situação financeira do país. E todos os governos imprimem dinheiro. Então, o que acontece no médio e longo prazo? A inflação nunca acaba. A inflação ela sempre vai subir. Então, o governo imprime dinheiro, dá uma parada, imprime dinheiro, dá uma parada. Ele vai mantendo as coisas controladas para manter a inflação. Mas ainda assim, a inflação sempre está pegando no pé do seu dinheiro, do seu investimento. E por isso as coisas se desvalorizam. Por isso as coisas sobem o preço no mercado. Por isso que muitas coisas perdem seu valor de mercado por conta da inflação. Então, basicamente, existe um fundo de noção disso aí. O governo imprime dinheiro para poder gerar mais, para girar mais no país, e assim ele não precisa cobrar tanto imposto para cobrir seus gastos. Mas no final das contas, ele acaba imprimindo. Então o que acontece? A inflação sempre está acompanhando, sempre está batendo as portas. É assim que funciona. Só que a maioria das pessoas não entende isso. Elas não têm esse conhecimento, elas não têm noção do que está acontecendo. O cara lá que trabalha numa obra, ou o cara que é um cozinheiro, ou um CLT da vida, ou então um cara que é pedreiro, ele não tem esse conhecimento, ele não tem a noção do que está acontecendo. Então o que ele faz? Ele trabalha, ganha o dinheiro dele, e aí ele vai e compra uma TV nova, fica trocando de carro todo tempo, ele simplesmente não investe em nada, ele tem a vida dele baseada no salário que ele tem, sem se preocupar que conforme o tempo está passando, o seu patrimônio está desvalorizando. Falando isso em passivos, passivos. Porque ativos você tem aquela rentabilidade, né? Um imóvel você tem rentabilidade. Se você faz um investimento em CDI, CDB, você tem um retorno daquilo. Estamos falando sobre passivo. Então, pessoas que vivem gastando o que ganha em passivos, essa manobra de inflação que é causada pelo governo, ela vai consumindo esse passivo. Esse passivo, além dele já precisar de dinheiro para se manter, ele ainda vai se desvalorizando ao longo do tempo. Então, entenda uma coisa. Você precisa ter uma mente educada financeiramente falando. Você precisa começar, se você ainda não começou, precisa começar hoje. Você precisa ter uma mente financeiramente ligada, você precisa aprender sobre finanças, porque você foi educado na escola apenas a ser obediente. Você foi educado na escola apenas a ser um trabalhador, porque é isso que as instituições querem. Só que você precisa pensar fora dessa curva. E o primeiro passo é você aprender sobre finança, aprender o valor do dinheiro e você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Isso é o início de tudo na sua vida financeira. Muita gente que você conhece, se você passar o conhecimento que eu estou te passando para essa pessoa e essa pessoa pensar assim, poxa, se eu tivesse começado isso quando eu era jovem, hoje eu já estaria com uma vida totalmente diferente. Concorda comigo? Então pense bastante. Consuma conteúdo sobre finanças aqui no canal Nexo Capital. Eu tenho vários vídeos falando sobre finança, como você investir, onde você investir, a quantidade, como começar, com que quantidade, com que valor. Você tem vários canais aqui na plataforma do YouTube, em outras plataformas, onde você pode aprender sobre finanças, para você deixar de ser uma pessoa totalmente leiga no assunto e não entender absolutamente nada e achar que dinheiro é só trabalhar, ganhar e gastar. E não é assim que funciona. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo colocou uma pulga atrás da sua orelha para você começar a pensar mais seriamente no dinheiro, eu te convido a se inscrever no canal Nexo Capital. E por aqui eu sempre tenho conteúdos relacionados à finança, onde eu posso te dar dicas, dicas preciosas e como você iniciar na sua vida financeira sem procrastinar. Quanto mais tempo você esperar, mais complicado vai ficar para você. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.